Olá, meu amado irmão, minha irmã, você que nos assiste, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos. Este é o programa Verdades do Evangelho, Momento Devocional. É um trabalho da Igreja Presbiteriana de Porto Belo. No final do vídeo, se você gostar, curta, compartilhe com um amigo, dê o seu like, acompanhe comigo. Nós hoje vamos encerrar o estudo do Salmo 145. O Salmo 145 tem por tema geral o louvor de Davi a Deus Todo-Poderoso. O louvor de Davi sobre o Deus Todo-Poderoso. Hoje nós vamos retratar os versos 18 a 21, que diz assim, acompanhem comigo, Salmo 145, dos versos 18 a 21. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes ao clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os inimigos serão exterminados. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Meus amados, os versos 18 a 21 têm como subtema respostas para os que oram. Respostas para os que oram. 3 colocações são importantíssimas aqui no texto, feitas pelo rei Davi em relação a este tema, respostas para os que oram. Primeiro fator está no verso 18. O Senhor está perto dos que o invocam. O Senhor está perto dos que o invocam. Esta verdade aplica-se principalmente aos crentes. São privilegiados os que se aproximam de Deus, pois o Senhor promete ser favorável a todos os que lhe buscam em oração. Não há dúvida de que a fé sem oração é ociosa e morta, visto que por meio da oração demonstramos que consideramos firmes e seguras as promessas de Deus. Deus se mostra aos crentes na qualidade de Pai. Como muitas dúvidas nos assaltam quando oramos a Deus e quando nos aproximamos dele, muitas vezes nós falhamos em crer na ação de Deus. Por isso que Davi, ao escrever o texto, ele deixa bem claro assim, que Deus de fato ouve as nossas orações. Deus de fato atende a todos aqueles que o invocam, sem exceções. A recomendação para se invocar corretamente é invocar de verdade, de acordo com o texto que nós lemos. Isto é, orar corretamente, sem orgulho, sem ficar questionando a Deus dos porquês da vida, buscar a Deus com um coração livre de ira, sem ficar se queixando se serão ouvidos ou não. O que sai do nosso coração em direção a Deus deve ser sinceridade, tranquilidade, fé e esperança. A certeza de uma oração não só será ouvida, mas também será atendida com o passar dos dias. Um outro fator importante que o texto nos deixa bem claro é que o Senhor acode à vontade dos que o temem. Então olha só, os que invocam o Senhor com coração verdadeiro, não vivendo nos vícios em geral, não vivendo em jogos com Satanás, mas todos aqueles que se aproximam de Deus, estão perto de Deus, que vivem uma vida de espiritualidade, estes obterão as suas
respostas no passar dos dias. Davi deixa muito clara essa questão. O Espírito Santo coloca nos lábios de Davi e a nos informar que Deus ouvirá a oração do seu povo. Sabemos que Deus ouve e atende, pois olha só o que o apóstolo João disse na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 14. Sabemos que ele nada negará se o buscarmos segundo a sua vontade. Nós temos que saber qual é a vontade de Deus. A fórmula certa para sermos atendidos é buscar a Deus, buscando a vontade de Deus. E a vontade de Deus está expressa na palavra dele. A Bíblia nos orienta como nós devemos agir. Por isso que nós falamos assim, que devemos deixar de lado esses jogos com o maligno, deixar de lado os vícios, buscar a Deus com sinceridade, com o coração aberto, crendo, esperando. São métodos dados por Deus para sermos atendidos. Podemos também dizer que a razão de Cristo ter pronunciado a forma de oração, faça-se a sua vontade, põe limites em nós para não preferirmos os nossos desejos aos de Deus. Deus atende o nosso clamor e nos salva. E o salva do quê? Pode ser a pergunta. De todos os perigos físicos e danos, o que sem dúvida faria parte de suas petições. A vida humana é tão precária que sempre há necessidade de ser salvo de algum perigo ameaçador. Essa é a colocação do rei Davi. A nossa vida ela é muito simples, por isso nós dependemos da proteção de Deus. Mas um terceiro aspecto que fala sobre essa questão de Deus ouvir e atender às nossas orações está no verso 20, quando diz: o Senhor guarda a todos os que o amam. O salmista insiste na mesma verdade. Deus está perto do seu povo para ajudá-lo nos momentos de necessidade. Essa é uma prova segura de uma presença. É a prova segura da presença de Deus na nossa vida. Por meio do quê? Da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, o fato de você estar vivo, o fato de você ter liberdade de buscar a Deus, é prova de que Deus está presente e atende a sua oração. Deus quer de nós toda uma atenção, todo um amor específico à pessoa dele. Deus nos salva de todo perigo. É assim que Davi retrata a todos aqueles que amam a Deus. O Senhor guarda a todos os que amam. É provável que a ideia de guardar neste versículo seja igual à noção de salvar do versículo anterior. E ambos significam resguardar de qualquer tipo de dano físico, incluindo a morte. Meu amado, Deus é justo em todos os seus desígnios. Se de um lado ele salva, protege o seu povo, do outro ele trata com mão de ferro os ímpios. De acordo com o texto que nós lemos, os ímpios serão exterminados. Sabe por quê? Porque Deus não compactua com aqueles que vivem de forma errada. Deus compactua com o povo dele que ama a ele, Deus.
são palavras do rei Davi. E sabe qual que é a nossa conclusão? Está no verso 21. Profira a minha boca louvores ao Senhor. Este salmo começa com uma significativa palavra de louvor e termina no mesmo tom de elogios ao Senhor. A segunda parte deste versículo é uma convocação dirigida a todos os homens de todos os lugares a unir-se ao salmista em louvor a Deus, para que o nome de Deus fique patente em toda a terra e para todo o sempre. Quero orar com você. Pai eterno, muito obrigado, porque nós sabemos que Deus, que o Senhor nos abençoa, nos guarda, nos protege de todas as coisas. Sabemos também, ó Deus, que muitas vezes o Senhor permite que adentramos a uma batalha, adentramos a uma situação difícil, para o Senhor demonstrar o quanto nós estamos seguros. Pai querido, em nome de Jesus, que a nossa oração seja uma oração forte, firme, voltada para Ti. Que a nossa fé esteja completamente baseada na Tua pessoa, na Tua palavra. Deus, muito obrigado, porque ao estudarmos todo o Salmo 145, nós ouvimos e aprendemos o quanto o Senhor é bondoso para conosco. E Pai querido, que o Senhor nos abençoe neste novo ano, no ano de 2021. Nós te pedimos isto, oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Meu querido, que Deus te abençoe e te proteja. Um forte abraço e feliz 2021.